Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do quarto episódio de Jornada nas Estrelas Picard, intitulado Franqueza Total. Esse episódio, ele tem mais ou menos a cara do terceiro episódio, que foi um episódio, que teve dois plots, um plot um pouco mais interessante e outro um pouco mais enfadonho, E aí, qual seria o plot mais interessante agora? O episódio ele vai começar com outro flashback, Picard vai a um planeta romulano chamado Vast, na época da evacuação, Ele promete para aquela comunidade que vive dentro daquele planeta, que vive naquele planeta Vast, que ele vai fazer a evacuação, e ele tem contato com um grupo de religiosas romulanas, que é um grupo guerreiro também, que está sempre ali ajudando ele, que é um grupo que não hostiliza ele, como a gente tem visto vários personagens terem hostilizado o Picard ao longo desses 4 primeiros episódios, A gente não vai ver isso acontecendo, no caso aí dessa comunidade religiosa, que cria um menininho chamado Elnor, por quem o Picard tem uma afeição, praticamente filial, no caso, Então começa com essa coisa, esse flashback termina com o Picard sabendo do ataque, dos sintéticos em Marte, E aí volta-se para o tempo presente, O que vai acontecer? O Picard, a gente lembra que ele terminou, começando a sua viagem, e ele vai fazer um desvio para Vast, para esse planeta Vast, para poder contactar esse grupo de religiosas para ajudar ele na questão de lutar contra o Tal Shiar, que ele está praticamente sozinho, Então ele vai para Vast, ele reencontra essas religiosas, Ele já vê o Elnor crescido, O Elnor que está chateado com ele porque o Elnor só vai ser procurado por ele porque o Elnor virou um espadachim guerreiro, porque o Picard lia Alexandre Dumas, para ele, quando ele era criança, eles ficavam lá brincando de lutar espada, E o Elnor acabou desenvolvendo essa habilidade de espadachim, no caso, Que ele seria um grande guerreiro, que esse grupo de religiosas poderia fornecer a ele. Aí o Elnor ficou zangadinho com ele, porque ele só vai ser procurado pelo Picard quando o Picard precisa, Mais um personagem que está aí, esculachando o Picard, O que a gente tem visto recorrentemente nessa série, Vários personagens hostilizando o Picard, e pior do que isso, o Picard com uma postura de sentimento de culpa e uma postura submissa demais, Essa coisa poderia ter sido um pouco mais relativizada, Essa forma como o Picard está sendo tratado na série por alguns personagens incomoda um pouco. E nesse episódio parece que ele está começando a perder a paciência com isso, o que é uma coisa, a meu ver, muito interessante. Por exemplo, ele já não aceita mais as 3 locadas lá da RAF, as hostilidades da RAF com muita calma. Ele já torce um pouco o nariz, já reclama um pouco, ainda tenta conversar com ela, mas ele já está jogando mais indiretas nela também, Nesse planeta romulano vasto, quando ele desce, ele é hostilizado pelos romulanos, Ele acaba sendo muito hostilizado pelos romulanos, E aí ele começa também a reagir contra isso, Ele vai inclusive brigar, um senador romulano vai inclusive desafiar ele, a lutar de espadas contra ele, O Picard ele se recusa a fazer isso, embora ele tenha desafiado um bar lá romulano que só permitia a entrada de romulanos, que não permitia a entrada de humanos, Ele vai jogar essa placa no chão, vai invadir esse bar, o que vai provocar a reação desses 6 senadores romulanos de desafiar ele para um duelo, E aí o que vai acontecer? O Elnor, que tinha hostilizado ele também, dizendo que você só me procurou quando você precisou, você nunca me procurou, coisa e tal, coisa e tal. Mesmo argumento da RAF, O que vai acontecer? O Elnor vai matar esse ex-senador romulano, decapitando esse ex-senador romulano com uma espada, Quer dizer, mais uma decapitação em Star Trek, A gente já viu uma decapitação em Voyager, em Discovery, E agora tá vendo uma decapitação agora em Picard também, O que é um negócio que não cai muito para a Jornada nas Estrelas, na minha modesta opinião, Porque o que acontece? O Elnor poderia até ter atacado o senador romulano, e o Picard poderia ter parado o ataque para ir, para mostrar que o Picard estava interessado em poupar a vida, dos romulanos, E os romulanos talvez começassem a ver o Picard com outros olhos, apesar de toda a mágoa do Picard não ter cumprido a promessa dele da evacuação, Mas é o que acontece, o Elnor decapita,
o ex-senador Romulano. O Picard se desculpa publicamente perante todo mundo, dizendo que falhou no processo da evacuação, não sei o que, coisa e tal, bababá, né? E isso acabou ficando pior, né? Na minha opinião, né? Os Romulanos ficaram com mais raiva do Picard ainda. Mas tudo bem, isso daí é uma questão de roteiro, né? No caso, né? Então o que acontece? Esse núcleo ele é interessante, né? Porque o Picard vai conseguir arregimentar o Elnor pro lado dele, né? Depois o Elnor fica do lado dele, né? No caso, né? Quando defende ele, né? E o Elnor vai ser aí vamos dizer assim, o guarda-costas do braço direito dele, assim, na parte mais de ataque, tá certo? Então essa história ela teve um plot interessante, a meu ver. Agora, o plot do Cubo Borg que tá lá, o Narek e a Soji conversando de novo, aquele namorico deles, aquele negócio deles escorregando lá no corredor do Cubo Borg, isso tudo pra mim foi muito chato, a meu ver, tá? A única coisa que tem de interessante aí é que a Soji tá mostrando que ela tem os planos dela, o Narek tá mostrando que eles têm os planos, que ele tem os planos dele, né? E os dois aí estão começando a entrar num certo conflito. O que ficou muito legal foi justamente a Rizzo, né? Pressionar o Narek, entendeu? A arrancar as informações da Soji antes que se use da violência romulana costumeira, né, no caso, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai estrangular o Narek, né? Vai apertar o pescocinho um pouco dele e vai falar: lembre-se que ela é Seb Sheneb, eu te dou uma semana para você descobrir as coisas. Que coisas são essas? Descobrir onde estão os outros. Quer dizer, como se houvesse outros sintéticos, né? E você tem que se aproximar, né, da Soji de uma forma calma, senão ela vai se ativar que nem a Dash e vai morrer também. Então, quer dizer, o que foi de legal nessa trama do Cubo Borg, né, foi justamente essa parte aí, dessas discussões aí entre o Rizzo e o Narek, mais do que a Soji e o Narek no caso, né? Agora, o final do episódio foi muito legal, né? Essa batalha de naves, né? Essa nave romulana antiga, né? Desse líder criminoso lá do setor que tem uma ave de rapina antiga, né? Que ataca a nave do Picard, né? Inclusive o próprio Rios, né? Ele vai ativar um holograma que fala em espanhol, que é cabeludo, com cabelo solto, né? Que ficou muito maneiro, ficou muito engraçado essa parte, né? E aí depois o que acontece? Aparece uma nave, né? Para ajudar eles, no caso, né? A destruir a ave de rapina romulana, né? E nessa nave tá justamente a 7-9, que tá toda ferida e é teletransportada para a ponte da nave do Rios, né? E antes dela desmaiar, né, porque tá ferida, o que ela faz? Dá um esporro no Picard também. Você me deve uma nave, Picard. E Kaploft desmaia, né? Quer dizer, até a 7-9 dando esporro no Picard, né? Então, quer dizer, vamos ver como essa coisa vai se processar, como essa coisa vai continuar, né? Porque o Picard, inclusive, depois que o Elnor mata, né, tira a cabeça daquele senador romulano lá, daquele ex-senador romulano, né, o Picard dá um esporro federal no Elnor, né, e aí a gente finalmente vê o Picard que a gente estava acostumado a ver nas séries mais antigas, né. Esse Picard que tá aí na terceira idade, eu tô achando que ele tá sendo tripudiado demais pelas pessoas, mas nesse episódio, pelo menos, ele mostrou uma reação. Ele começou a reagir contra essas hostilidades que os outros personagens estão fazendo contra ele, o que eu acho uma coisa muito boa, a meu ver, certo? Eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Visitem lá meu site batataespacial.com.br, que eu vou colocar essas análises todas do Picard, todas escritas e mais aprofundadas, né? Porque aqui eu tenho um tempo relativamente curto, né, para falar sobre isso, então também estou fazendo essas análises escritas, tá? Estou fazendo um resumo dos episódios, né? Os meus textos estão saindo com mais ou menos 1.000, 2.000 palavras lá, então dá para falar bastante coisa, tá? E curtam, compartilhem e comentem o Diário do Capitão nas redes sociais, tá certo? Um abração, fui. E até a próxima, gente.